Uma saudação especial para as irmãs carmelitas da Associação Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos realizando um curso sobre Santa Teresa dos Andes e gostaria de, nessa conferência, dar continuidade ao que nós iniciamos na conferência passada. Nós estamos revendo os escritos de Santa Teresa dos Andes e nós estamos refazendo o itinerário que levou ela a ser carmelita, a viver profundamente a espiritualidade do Carmelo. E como eu disse anteriormente, nós estamos deixando que ela mesma nos fale, né? Nós estamos lendo os seus escritos, sobretudo aqui, lendo as suas cartas, onde ela vai dando a conhecer às suas amigas, aos seus familiares, o que ela entende sobre a espiritualidade do Carmelo e o que ela mesma procura vivenciar. A gente já recordou na conferência passada que quando ela é acolhida no mosteiro, né, dos Andes, a Madre Angélica, né, numa carta, lhe havia dito o seguinte, que ela já havia nascido carmelita. Sobretudo, nós entendemos que toda a sua vida, já da infância, foi um itinerário que foi levando a vivenciar profundamente a espiritualidade do Carmelo. E nós fomos, então, na primeira conferência, refazendo esse itinerário e percebendo como o Carmelo foi estando presente implicitamente na vida desta jovem. Agora aqui nós queremos ler alguma das suas cartas para entender a sua doutrina sobre o Carmelo, sua visão sobre o Carmelo, os elementos essenciais que ela entende que compõem a vida de uma carmelita. Recordo também que a nossa leitura ela não é isenta de objetivo ou de sentido, ela está destinada a nos ajudar a nós mesmos vivermos bem a nossa vocação carmelitana, ou seja, nós estamos fazendo uma leitura que visa encontrar nesta jovem um modelo de seguimento a Jesus Cristo nesta família religiosa no Carmelo. Ela descreve então em muitas de suas cartas, quero ler aqui um trecho da carta 51, onde que ela, depois de ter visitado o mosteiro e ter conhecido as irmãs pessoalmente, ela escreve então às suas amigas o que ela compreende sobre o Carmelo. A carmelita tem sua cela à parte, ali onde penetra como um templo para sacrificar-se. Nela há uma cruz sem Cristo. É essa a cruz onde ela deve morrer. Nesse templo, ela penetra. Está reservado somente para Deus e para a alma. Ali vive em um completo afastamento das criaturas e ocupada somente do Senhor. Primeiro elemento aqui, é bonito pensar que a cela, esse lugar, a nossa habitação, é como um santuário, é como um templo. Então não é apenas lugar onde nós descansamos, onde estamos, mas compreender que nós estamos num santuário e ali nós penetramos para sacrificarmos, para nos unir com Cristo na cruz. Também essa tradição do Carmelo de trazer em cada cela uma cruz sem o Cristo e que a gente compreende que o crucificado somos nós, ou seja, somos nós que nos unimos a esse mistério da redenção de Cristo na cruz. É bonito perceber, como já destaquei em outros momentos, mas gostaria que ficasse muito nítido para nós, que a vida da carmelita, na verdade, é uma inserção no mistério da vida de Cristo.
e que num nível menor, inferior, mas ela reproduz em si todos os mistérios da vida de Cristo. Nesta pequeno fragmento nós vemos como a Carmelita é introduzida nesse mistério da cruz, do sofrimento. Mas para que isso seja verdadeiro, ela precisa afastar-se de tantas outras coisas que poderiam roubar o seu coração. Como diz aqui Teresa dos Andes, deve estar completamente afastada das criaturas para ocupar-se somente do Senhor. Também para Teresa dos Andes, a Carmelita, ela é uma irmã do sacerdote, e poderíamos dizer que a Carmelita tem uma vocação sacerdotal, sacerdotal em que sentido que ela também oferece uma hóstia de holocausto para a salvação do mundo. Essa hóstia que ela oferece é a sua própria vida, né? Em muitas cartas, né, de Teresa dos Andes aos seus confessores, ela suplica exatamente isso, que na hora da consagração também ofereçam a sua vida, e em algum momento até pede que ofereça a vida de alguma de suas amigas, que são também íntimas e desejosas de servir a Deus, porque entende que a vida, a nossa vida, pode se tornar também uma oferta a Deus, uma hóstia consagrada a Deus. Na carta 63, então, nós encontramos isso. A Carmelita é irmã do sacerdote. Ambos oferecem uma hóstia de holocausto pela salvação do mundo. Assim, pois, santifica-se a si mesma para que o sangue do divino prisioneiro que ela recebe em sua alma, por estar sempre mais unida a ele, circule pelos demais membros do corpo de Cristo. Em uma palavra, santifica a si mesmo para santificar seus irmãos. Nós temos aqui uma analogia que é do corpo místico de Cristo, uma analogia consagrada pelos santos padres, e dizer que circula, né, nesse corpo místico a vida de Cristo, e a Carmelita permite fazer isso, transmitir aos demais membros essa vida de Cristo. E por isso a Carmelita procura se santificar, mas santificando-se, ela santifica-se os seus irmãos. Uma vez um jovem me perguntou o que nós poderíamos fazer assim de mais importante para ajudar a igreja. E eu pensei, e também acredito que baseado no testemunho dos santos, respondi que o que mais nós podemos fazer para ajudar a igreja é buscar a santidade. O benefício que um santo traz para a igreja e para todo mundo, para a humanidade como um todo, é muito grande. Então, quando alguém busca profundamente a santidade, claro, inserida dentro da igreja, ela não só se santifica, mas santifica a igreja. Então, a gente deve ter também esse caráter eclesial. Jamais se pode pensar a santidade no Carmelo como uma busca egoísta ou uma busca pessoal. Isso, de fato, nos iria separar ou distanciar da verdadeira santidade. Isso não seria possível. No Carmelo nós não compreendemos assim, nós compreendemos que essa busca pela santidade é para santificar a igreja e que assim nós transmitimos para toda a igreja esta vida. E foi o que Teresa dos Andes compreendeu perfeitamente. No seu diário, no número 58, ela também já havia abordado esse tema da Carmelita que sobe
ao Calvário para imolar-se pelas almas. Nós podemos ler no diário, então, no número 58, o seguinte: a carmelita sobe o Calvário, ali imola-se pelas almas. O amor a crucifica, morre para si mesma e para o mundo. Sepulta-se e seu sepulcro é o coração de Jesus, e dali ressuscita, renasce para a nova vida e vive espiritualmente unida ao mundo inteiro. Esse pequeno fragmento é precioso porque fala de toda a dimensão vivenciada pela Carmelita, desde esse elemento da renúncia que nós verificamos, né, de estar distante do mundo, da sociedade, mas que ela tem um sepulcro, e esse sepulcro é o coração de Jesus, que na verdade é a sua morada. Ali a Carmelita mora, né? Quiçá se todos nós, cristãos batizados, tivéssemos essa consciência de que a nossa morada verdadeira é o coração de Jesus. E que nesse coração de Jesus, então, nós podemos encontrar força, ânimo para toda e qualquer circunstância de nossa vida. Mas também fala dessa dimensão da ressurreição, da vida nova. Se nós recordamos a própria Santa Madre, nesse processo das moradas, nos fala da vida nova em Cristo, né? Nós temos aí um renascer em Cristo, e também a Carmelita aqui, ela acolhe essa vida nova, passa a buscar a vida nova que vem de Cristo. Quando Teresa dos Andes ingressa no Carmelo, ela diz como se agora começasse a minha vida de novo, e essa percepção é bela porque está expressando exatamente isso que nós estamos afirmando, que é a vida nova. No mesmo diário, no mesmo número 58, ela fala do Carmelo como Betânia. Se nós recordamos, Santa Teresa também, ainda que não tenha escrito longamente sobre isso, mas num certo momento a Santa Madre também compara o Carmelo com Betânia, que é a casa dos amigos de Jesus. O Carmelo deve também viver essa espiritualidade de Betânia, e também deve viver a espiritualidade de Nazaré, que é o lugar também onde vive a Sagrada Família. A delícia de Jesus quando esteve na terra era a casa de Betânia, sua morada predileta. Ali era intimamente conhecida de Lázaro, servido por Marta e amado loucamente por Maria. A Carmelita substitui agora junto de Jesus esta vida íntima. É como se Jesus hoje também buscasse um lugar, uma casa, uma família para ali descansar, para ali vivenciar a intimidade. E o lugar, a casa que escolhe é o coração da Carmelita, como um lugar de acolhida. A própria Santa Madre também, uma analogia diferente do castelo, fala de que o rei vai refugiar-se nesse castelo e que todas as pessoas serviçais desse castelo são pessoas tão fiéis a ele que por nada lhe entregariam ao inimigo. Então, um lugar onde o rei realmente consegue encontrar o seu repouso, o seu descanso, porque tem pessoas de grande confiança, né? Que são o que também a Santa Madre chama os amigos fortes de Deus. Nós precisamos ser amigos fortes de Deus. E isso quer dizer que também devemos estar dispostos a ajudá-lo a carregar a cruz, a enfrentar qualquer combate, perseverar, ter persistência. Em duas cartas muito parecidas, uma escrita ao padre Artêmio e outra ao padre José Branco, ela expõe os motivos, pelos quais vai optar pelo Carmelo. Ela ali tem um texto
belíssimo, explicando aqui, quero apenas enunciar. Ela fala que vai optar pelo Carmelo, pela vida de oração, pela solidão, pela pobreza, pelas penitências, né? Entendido aqui também os sacrifícios desta vida oculta, e também para rezar pelos pecadores e rezar também pelos sacerdotes. Como também eu afirmei em outro momento, Teresa dos Andes exerce um apostolado muito grande por meio das suas cartas, e ela tem um grupo de amigas muito próximas que certamente são contagiadas, podemos assim dizer, pela sua santidade. E uma de suas amigas lhe pedem que ela ajude no discernimento vocacional. Então, na carta 65, ela vai colocando algumas perguntas, como que ajudando a refletir e a refazer o caminho e perceber a beleza que existe de uma vida consagrada. Cito aqui algumas dessas perguntas para nós percebermos o itinerário pelo qual vai conduzindo até que ajude essa amiga a perceber a beleza da vocação. Desejas muito pertencer só a Deus e servi-lo quanto seja possível com a maior perfeição? Achas demasiado consagrar a Deus toda uma vida? Crês que o teu coração ficará saciado com o amor das criaturas, que na maior parte das vezes é inconstante e passageiro? As diversões mundanas e os passeios não deixam no teu coração um vazio? Quando passamos um momento com nosso Senhor, orando com fervor ou fazendo o bem por amor a Ele, não nos sentimos felizes e tranquilos? O matrimônio com um jovem que seja um partido vantajoso, com o qual poderá formar um lar cristão, te atrai? É interessante nós percebermos que nessas perguntas elas são feitas a partir de uma pessoa que já encontrou a sua vocação e que se sente fascinada, encantada pela vocação que foi chamada. É interessante também perceber que para Teresa dos Andes tudo deve ser avaliado a partir do eterno, e comparando o que é eterno e em relação ao que é passageiro, se deve optar sempre pelo que é eterno. Hoje a nossa consciência vocacional nos ajuda a perceber que em todas as vocações, todas as formas de vida, a gente pode viver profundamente a fé cristã e até mesmo viver a santidade. Nós temos aí o testemunho dos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martin, como um exemplo de que se pode chegar à santidade também em outras vocações específicas, como a vocação do matrimônio. Também Teresa dos Andes tem essa consciência. Na carta 65, ela afirma assim: em todas as partes pode ser santa. Ou seja, não é somente no Carmelo, na vida consagrada, na vida sacerdotal, em todas as partes se pode ser santa. Ou seja, a santidade é algo que está ao alcance de todos. Nós fomos, podemos dizer assim, presenteados, né? Papa Francisco escreveu sobre o chamado à santidade nos tempos atuais, nos ajudando a perceber que esse chamado pode ser vivido em todo e qualquer lugar. De modo muito especial, Teresa dos Andes também ajuda porque boa parte da vida dela não foi vivida no Carmelo, uma vida de clausura, mas boa parte da sua vida e, portanto, a santidade que ela vivenciou foi mesmo
fora do Carmelo, mas o Carmelo pode ajudar as pessoas a viver a santidade. Como nós sabemos, ainda que essa beleza e encantamento pela sua vocação, apesar de tudo isso, não quer dizer que não lhe custou muitíssimo esse distanciamento familiar. Ela mesma descreve em algumas cartas, também no seu diário, como isso lhe custou. Vou ler aqui um fragmento da carta número 60. Como descrever a tristeza que se apodera do meu coração ao sentir a separação tão próxima? Quando vejo os meus, penso, falta-me tão pouco para deixá-los. Me parece que a ternura por eles cresce cada vez mais no fundo do meu coração. Mas se os deixo, não é por uma criatura, é por Deus. Assim, eles não poderão cobrar-me dizendo que não os quero, pois devemos amar a Deus antes de tudo. Esse sofrimento aqui é apaziguado pela certeza de que há um chamado e que esse chamado e corresponder a esse chamado é algo muito maior e se deve colocá-lo à frente de todo e qualquer sofrimento ou de todo e qualquer apreço que possamos ter ou afeto que possamos ter aos nossos familiares. Nós sabemos que um dos elementos mais difíceis seria conseguir o consentimento do seu pai. Nós temos aí a sua mãe que lhe ajuda, que lhe leva até o mosteiro para conhecer, que está muito presente, embora sendo também uma personalidade muito firme e educando a Teresa dos Andes com bastante firmeza, mas ela acompanha e está presente desde o início da sua vocação. No entanto, ela precisava o consentimento paterno para poder ingressar no Carmelo. E então ela escreve para o seu pai para conseguir esse consentimento, sabendo que isso lhe causará uma dor e um sofrimento muito grande. Mas ela faz isso movida por algo que é ainda maior do que o amor que tem ao seu pai, que é o amor a Deus. Ela escreve então no seu diário: ó meu Jesus, que cruel martírio, mas tudo é por teu amor. Se não fosse por ti, jamais haveria tido coragem suficiente para causar esse sofrimento. Se não fosse por este amor de Deus, e aqui nós temos algo muito importante de sinalizar, que é o amor de Deus, que é o grande motor, o que move realmente e o que justifica muito das posturas dos santos. A gente não pode, não consegue compreender os santos, suas opções, suas condutas, a não ser a partir desse dado, que essas pessoas se sentem realmente amadas por Deus e que querem corresponder ao amor de Deus e que por isso tudo lhes parece pouco, e até a Juanita lhe parece pouco ter que deixar a sua família, embora lhe custe, porque muito maior é este amor de Deus e o desejo de poder corresponder a esse amor. Na carta 73 nós temos então esse pedido. Teresa dos Andes, ela escreve a carta na quarta-feira, envia para que seu pai pudesse receber essa mesma carta no sábado, porque ela havia confiado essa missão a Nossa Senhora, que Nossa Senhora intercedesse e conduzisse a resposta do seu pai. É bonito perceber nessa carta, carta 73, que ela identifica
né, a busca pela felicidade com a realização da sua vocação. Ela escreve assim: então compreendi que nasci para as coisas, então compreendi que não nasci para as coisas da terra, mas para as coisas da eternidade. Só em Deus meu coração tem descanso. Com Ele, minha alma se sente plenamente satisfeita e de tal maneira que não desejo outra neste mundo que lhe pertencer por completo. Essa percepção de que a sua alma sente aqui plenamente satisfeita e de que por isso não deseja outra coisa a não ser pertencer totalmente a Deus. Nessa, como em outras cartas, como na carta também que me parece muito significativa, que é a carta 81 ao seu irmão Lúcio, quando Teresa dos Andes vai argumentar a respeito da sua vocação para poder convencer o seu pai, ou mesmo para convencer o seu irmão Lúcio, ela sempre faz uma reflexão que vem desde da antropologia, que é a busca do ser humano. O que o ser humano busca, afinal? O que o ser humano almeja no sentido último? E nós sabemos, o ser humano almeja a felicidade. E ela vai dizendo como ela não consegue ou não encontra a felicidade nessas coisas aqui da Terra, que seriam as coisas onde comumente uma pessoa encontra satisfação. Para ela, que já tem o seu coração cativado por Deus desde a infância, a sua verdadeira alegria e sua felicidade estão nas coisas do céu. E ela também compreende, também no sentido, podemos dizer, antropológico, que a vida humana aqui é uma passagem e que existe a vida verdadeira junto de Deus, a vida do céu, e que em relação a essa vida eterna é legítimos os pequenos sacrifícios que façamos aqui. Então Teresa dos Andes expressa tudo isso nessas duas cartas e tenta por esse meio argumentar aquilo que os seus familiares se opõem. Para ela, seguir a vocação é encontrar também a felicidade. Entendida aqui a felicidade no sentido muito pleno, não é apenas entendida como a alegria ou como a euforia, não. Nessa jovem não há essa ilusão. Ela sabe que faz parte da existência humana a cruz, o sacrifício, e quando ela fala de felicidade, é a felicidade de poder carregar a cruz de Jesus. Leio aqui apenas um pequeno fragmento da carta 81, que a qual eu recomendo que a gente leia muitas vezes pela sua beleza e também pela significativa importância que tem no itinerário desta jovem. Creio que tu, mais que ninguém, poderás compreender que existe na alma uma sede insaciável de felicidade. Não sei porquê, mas em mim acho duplicada. Desde criança a tenho buscado, mas em vão. Porque em todas as partes só vejo sua sombra. E esta pode satisfazer-me? Não, jamais. Parece-me que tenho me deixado seduzir. Desejo amar, mas algo infinito, e que esse ser que eu ame não mude. Essa carta, como eu disse, de uma beleza ímpar, vai descrevendo todo esse itinerário e que ela ganha sentido na medida que nós também percebemos isso, a importância da vida eterna, da vida junto de Deus. Então, para Juanita, todas essas dificuldades, para entrar no Carmelo, todas essas lutas, esses combates,
são momentos de, podemos dizer assim, de sacrifício, mas ela permanece firme na sua resolução, porque acredita que nisso está a vontade de Deus. E também ela entende que Deus lhe sustenta. Acho que é bonito nós entendermos isso, que Deus sustenta o nosso sim. Claro, nós podemos e devemos dar o nosso sim livre e consciente, mas seria uma grande ilusão pensar que nós, por nós mesmos, conseguiremos viver bem a nossa vocação. Isso é uma ilusão. Nós precisamos entender que no fundo é Deus quem sustenta o nosso sim. E para Juanita, dar o seu sim é encontrar o céu. O Carmelo é identificado aqui como o céu. E por que é o céu? Porque esse viver a união com Deus plenamente. Então é para viver como esposa de Cristo. Esse foi sempre o seu grande ideal, de viver como esposa de Cristo. O Carmelo será o que lhe dará o ambiente propício para viver essa união com seu esposo. Talvez isso seja muito importante para nós entender que o Carmelo tem uma missão de mediação, não é simplesmente para ser carmelita em si. Nós entramos no Carmelo para viver a união com Deus. Esse é o fundamento, para viver a união com Deus, e entendemos que aqui tem meios que nos ajudam a chegar a esse objetivo último da existência humana, na qual todos nós deveríamos estar destinados, né? A Igreja, nos seus documentos, afirma que a vocação mais sublime, a dignidade mais sublime do ser humano é essa sua vocação à união com Deus. E o Carmelo também está destinado a conduzir isso. Então, ela ingressa no Carmelo de Los Andes no dia 7 de maio de 1919. As irmãs, nas crônicas daquele dia, escreveram uma mensagem muito simples, mas significativa. Foi acolhida na comunidade com muita alegria, pois se percebia nela a alegria da qual a sua alma estava inundada por sacrificar-se a Deus. O que as irmãs encontraram nessa jovem? Uma alegria. Talvez aqui seja interessante nós recordar o que ela também disse em uma das suas cartas, que Deus é alegria infinita. E que essa alegria infinita que é Deus, ela também transparece na nossa vida à medida que nós encontramos o verdadeiro sentido para a nossa existência, à medida que nós vamos nos doando eternamente a Deus, nós vamos encontrando esta alegria. As monjas que acolheram Teresa dos Andes perceberam. Já dentro do Carmelo, ela começa então a dar como que testemunho da vida carmelitana. Ela escreve na carta 97 à sua mãe: Mamãe, cada dia que passa sou mais feliz. Não sei como retribuir a nosso Senhor tanto amor, tanta bondade para com uma criatura que só merece ser aniquilada. É uma atmosfera de paz e alegria tão imensa em que me acho mergulhada. E ao mesmo tempo, parece-me que já estou na eternidade, no imutável. Tais são as sensações que a união com Deus produz em minha alma. Percebemos aqui o testemunho de quem ingressa no Carmelo e encontra uma atmosfera de paz e alegria. E que essa paz e essa alegria provém do quê?
da união com Deus. Existe então, ao meu modo de ver, um elemento interno para fazer essa experiência de paz e alegria, e existe um elemento externo. O interno é a sua própria busca, a sua própria espiritualidade, a sua entrega, e o elemento externo é a comunidade. Ela encontra também uma certa ressonância daquilo que ela vive também na comunidade. Lembramos que essa jovem pôde conhecer um outro Carmelo em Santiago e que esse outro Carmelo não trouxe as mesmas sensações e o mesmo impacto que esse Carmelo de Los Andes trouxe para a vida dela, para nós perceber que também a comunidade tem uma missão, e a missão é de criar essa atmosfera em que as pessoas possam desenvolver-se plenamente, onde a santidade possa desenvolver-se plenamente. Na carta 97, ainda nessa mesma carta, é a fala desse viver na presença de Deus. Para mim é um dos elementos mais característicos da espiritualidade do Carmelo. Se nós pegamos toda a trajetória, desde o nosso pai, o profeta Elias, vive Deus em cuja presença estou. E se nós pegamos a Santa Madre, nessa amizade com Cristo e estar em toda parte amando, nós também encontramos aqui a presença de Deus. E se nós pegamos também o Santo Padre, encontramos os mesmos elementos, e Santa Teresinha os mesmos elementos, e nós encontramos também aqui em Teresa dos Andes o mesmo elemento da presença de Deus. Então ela afirma: tudo no Carmelo está impregnado da sua divina presença. Nós o respiramos, por assim dizer, em tudo. Esqueço-me de que estou na terra, o Carmelo é o meu céu. Essa presença de Deus que em alguns momentos, uma consciência que nós vamos tomando, mas que em outros momentos nós somos tomados por essa presença de Deus como algo divino que nos abarca, Nós somos como invadidos pela a presença de Deus. É um pouco, acredito, que seja o que vivencia Teresa dos Andes, não apenas que ela buscava estar consciente de que estava na presença de Deus, mas por uma graça especial, uma graça mística, ela se sente invadida pela presença de Deus de tal modo que ela diz, é como se nós pudéssemos respirar a Deus. No diário ela escreve: há 8 dias estou no Carmelo, 8 dias do céu. Sinto de tal maneira o amor divino, que há momentos em que creio que não vou resistir. Esse amor não é uma teoria, Esse amor é algo tão forte e que ela diz, bom, nem sei se vou conseguir resistir a esse amor. Em outros momentos ela diz assim, como é que nós não nos enlouquecemos por amor, Como nós não perdemos a razão por receber tanto amor, como nós não nos deixamos invadir por esse amor. A sua grande amiga Elisa, nós temos aqui várias correspondências dessa amizade, Essa amiga, ela também tem desejos de fazer-se carmelita, mas ela no momento não consegue concretizar e não poderá concretizar esse sonho de ser carmelita. Mas para ela, Teresa dos Anjos diz, olha, você também pode ser carmelita no mundo. Você também pode viver essa espiritualidade no mundo. Você também pode viver esta união com Deus no mundo. Penso que agora tua missão é no meio dos teus, junto do teu Pai. Entretanto, pode ser carmelita no mundo. Deus quer que o sejas. Ele te dará a força e a graça de que necessitas para sê-lo.
Bonito que essa jovem já tem aqui a consciência de que posteriormente nós fomos tomando consciência da importância de que esse carisma, de que essa espiritualidade não é apenas para frades e monjas, que esse carisma, essa espiritualidade é para toda a igreja e para muitos leigos que vivem no seu matrimônio e que podem viver essa união com Deus, essa presença de Deus também no cotidiano. O importante é que nós tenhamos essa consciência e que a gente ajude aqueles que fazem parte do cotidiano dos nossos conventos, daquelas benfeitores, aqueles amigos, aqueles fiéis que participam conosco, de que eles entendam que podem viver profundamente a espiritualidade do Carmelo. Como também já afirmei em outros momentos, quero salientar aqui que a vida da Carmelita, ela está introduzida no mistério da vida de Jesus, mas também está introduzida na vida de Nossa Senhora, de tal maneira que ela faz essa bela afirmação: a Santíssima Virgem foi uma perfeita carmelita. Veja bem, a Santíssima Virgem foi uma perfeita carmelita. Essa identificação do Carmelo com Maria, que é algo realmente que se encontra desde as nossas raízes, É como se Teresa dos Andes, se queres encontrar uma carmelita perfeita, olhe para Nossa Senhora. Essa é a sua percepção. Mas, além de introduzir-se a vida da Carmelita no mistério de Jesus, além de introduzir no mistério da vida da Virgem Maria, também ela compreende que essa vida está introduzida no mistério trinitário. Nós sabemos a influência que tem Elizabeth da Trindade na espiritualidade de Teresa dos Andes, mas nós sabemos também que aqui tem uma vivência profunda. Eu gostaria de ler a carta 101, onde ela vai mostrando como ela vivencia este mistério trinitário, como a Carmelita é colocada dentro desse mistério trinitário. E eu acho que isso ajuda muito a gente compreender a nossa vida a partir desse mistério. Escreve ela: vivamos completamente mergulhadas em Deus. Eu te direi o que faço nesse sentido. Considero a minha alma um céu onde reside a Santíssima Trindade, a quem não posso olhar nem penetrar porque a considero um foco imenso e infinito de luz. Bem perto, no centro desse foco, represento-me a Santíssima Virgem, Virgem Imaculada de luz e de amor. Perto da Santíssima Virgem, meu Pai São José e depois todos os anjos e santos, cada um em seu lugar correspondente. E mais abaixo, a última, vejo-me como um ponto negro na aureola e torrente de luz. Ali vivo, contemplando e adorando esse ser perfeitíssimo. É como se a Carmelita tivesse diante dos seus olhos esse mistério trinitário e ali contemplasse continuamente a vida da Trindade. Além desses elementos, podemos dizer, espirituais, interiores, íntimos da vivência, do que ela encontra no Carmelo, também devemos dizer que ela encontra elementos fraternos, consideráveis e importantes. Ela encontra uma comunidade muito simples, muito pobre, uma comunidade muito alegre também, mas uma comunidade que está muito destinada a viver a santidade. Na carta 127, apenas um testemunho sobre esta união que havia naquele Carmelo, essa unidade, ela escreve: tudo é simplicidade e alegria no Carmelo,
e cada uma esmera-se por dar de sua parte o quanto possa alegrar as suas irmãs. Verdadeiramente um encanto viver no meio dessas santas irmãs, pois todas não formam senão um só coração. Como nas primeiras comunidades, nós temos aqui o testemunho de que há uma comunidade unida, uma comunidade que busca a santidade, uma comunidade alegre, uma comunidade que se destina inteiramente para Deus. Nos primeiros meses do Carmelo, já Teresa dos Andes vai compreendendo que a sua vida vai ser muito breve. Na carta 106 ela escreve: a vida é breve como um suspiro e logo estaremos na eternidade. A vida é breve como um suspiro e logo estaremos na eternidade. Sabendo que permanecerá pouco tempo na terra, ela se entrega com muita generosidade ao seu esposo e vivencia cada coisa, cada elemento do Carmelo. São muitas cartas, né? A Madre Angélica lhe dá a permissão de corresponder-se tanto com a sua família como com as suas amigas, sabendo do bem que ela produzia por meio das cartas, e nós temos aí um testamento riquíssimo. Aliás, aproveito aqui para dizer, né, que é muito importante que as vocacionadas, as irmãs que vão ingressando, né, no Carmelo, tivessem contato com as cartas de Teresa dos Andes, porque nós temos aqui um material belo, rico e profundo e ao mesmo tempo também acessível. Aqui não nos é permitido entrar mais a fundo, mas essa vida totalmente entregue a Deus, que foi uma vida muito breve, era o fruto que já estava maduro e que Deus colheu. Ela, em algum momento, havia feito essa afirmação: quando o fruto está maduro, se desprende sozinho do pé. E parece que aqui o Senhor veio, viu, encontrou uma alma madura e colheu para si e trouxe para si. E, de fato, essa irmã Teresa de Jesus, para nós, Santa Teresa dos Andes, ela falece no dia 12 de abril de 1920, tendo a idade aí de 19 anos e alguns meses e apenas 11 meses no Carmelo. O fruto maduro que Deus colheu e que levou para si e que continua hoje nos ajudando a viver plenamente a nossa vocação de carmelitas. Que Santa Teresa dos Andes nos ajude e impulsione a cada um de nós a viver com profundidade a sua vocação. Que Deus abençoe a cada um de nós.